Boa noite. Certo. Eu quero trabalhar com vocês uma expressão de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Eu quero tentar trabalhar com vocês essa noite essa expressão. Nós vamos ler alguns textos do Velho Testamento, aí vamos até Romanos 12, 2. E então eu quero trabalhar alguns conceitos que o mundo traz, que são frontalmente contra os conceitos que a Bíblia traz. Nós temos duas formas de estudar a palavra de Deus, ou estudar a vida do nosso Senhor. A vida cristã ela pode ser vista da seguinte maneira: eu olho Cristo e eu aprendo como me comportar, olhando Cristo. Isso nunca pode ser abandonado. Jesus falou assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus precisa ser levantado dentro dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para a gente poder contemplar Ele e então ter admiração, ser transformado, olhando para Ele. Essa é a principal forma de nós sermos transformados. Os irmãos estão entendendo? Ele tem que ser levantado dentro dos nossos corações. Como nunca, essa é uma realidade que é necessário na igreja, né? Agora, existe uma outra forma de trabalhar, que é a maneira que eu vou trabalhar com vocês, que o texto trabalha. Porque o texto de Romanos 12, 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele apresenta uma coisa negativa para depois apresentar uma coisa positiva no texto. Primeiro ele começa no negativo, não vos conformeis. Depois ele traz uma positiva, quando ele diz que é para eu renovar, então, a minha mente. A primeira fala do nosso Senhor no livro de Mateus, ele começa pelo lado negativo. Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele começou a ensinar pelo aspecto negativo. Então, o texto de Paulo aos Romanos, ele começa a trabalhar pelo aspecto negativo. Então, nós vamos dar uma olhadinha no mundo. E nós vamos dar uma olhadinha no que existe no mundo que é frontalmente contra as Escrituras. Para depois, então, a gente poder ter a mente nossa renovada e a gente poder gozar da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, certo? Fica com a Bíblia ou com o seu celular ligado e vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Gênesis 45, 13. Olha essa expressão de José. Quando José, então, ele já está governando o Egito, ele se declara a seus irmãos e olha o recado que ele manda para o pai dele. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Queridos, isso daqui é um tipo de Cristo. Jesus deixou a glória do Pai e veio a este mundo. Ele veio a este Egito. Egito, no original, significa aflição. É um lugar de escravidão, como o mundo é para nós. Então, Jesus, ele desce até aqui. E ele vive essa aflição. Ele próprio diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu vivi aflição no mundo e venci o mundo. Então essa expressão de José é uma expressão de Cristo. Ele diz assim: anunciai a meu Pai toda a glória que ele tem alcançado nesse mundo. Então, jovem, entenda uma coisa.
Nós fomos chamados para estarmos nesse mundo, nós vamos estar nesse mundo. Nós vamos nos relacionar com esse mundo. Mas a expressa finalidade de estarmos neste mundo é nós trazermos a glória de Deus neste mundo. Nós temos que trazer a imagem do Pai. Por isso que no final do versículo, ele diz assim: traze meu Pai depressa para este lugar. É como se você tivesse que falar assim: Espírito de Deus, me ajuda com urgência, para que eu traga o meu Pai celeste na minha vida pessoal neste mundo. Vocês estão me entendendo? Para isso nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus. Então a finalidade de vivermos a vida não é vivermos a vida, não é gozarmos as coisas. Nós vamos fazer tudo isso aqui, mas a expressa finalidade de termos sido criados é trazermos a imagem do nosso Pai neste mundo de aflição. Vocês estão conseguindo entender? José fez isso dentro da tipologia. Vai, dize a meu Pai a glória que eu tenho nesta terra. Jesus virou, nós já vamos ler, e ele disse assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. Jesus viveu para quê? Para a glória do Pai. Esse é o entendimento que nós temos ao vivermos a vida. Vamos vivê-la para que o Pai seja glorificado dentro da nossa vida. Primeiro texto. Abram em Eclesiastes 11. Preciso mostrar alguns textos de pano de fundo para vocês antes de entrar em Romanos. Eclesiastes capítulo 11. Versículo 8 diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Queridos, olha o que ele ensina no versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, haverão dias que serão de trevas. Nós temos alguns adultos no nosso meio. Se eu perguntar para esses adultos se eles tiveram dias difíceis, o que eles vão me dizer? Eles vão me dizer o que a Bíblia diz, que foram muitos dias difíceis. Foram muitos dias de trevas, inclusive, onde a gente não sabia o que fazer. Jovem, esse versículo vem antes de falar sobre a juventude. A Bíblia está ensinando o quê? Ela vai ensinar no versículo 9 que é para a gente viver a nossa juventude com alegria. Jovem costuma ser brincalhão, jovem costuma ser de uma mente ágil, jovem costuma ser irônico, às vezes brincar com a gente. Eu, se não cuidar com os meus filhos, eu sofro, porque eles vão rir de algumas coisas que eles não deveriam rir, né? Mas eles vão rir da minha idade, vão rir do meu jeito, vão rir dos meus maus hábitos, vão rir das minhas dores, vão rir dos meus cabelos brancos. Oh, meu velhinho, vem cá. Jovem ri, brinca. E a Bíblia manda o jovem fazer isto.
Jovem tem que ser alegre. Olha o versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração na tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Só que esse texto é um sanduíche. Pão, queijo e pão. Ele começa dizendo assim, tem dias que serão trevas. Aí ele põe queijo. Alegra-te e goza da vida. Aí vem pão de novo, diz assim, lembra, porém, que de tudo isso, Deus vai te pedir contas. Vocês estão conseguindo me entender? Então nós temos que viver a nossa juventude, mas nós temos que viver a nossa juventude com muito equilíbrio, sabendo que a minha vida é uma plantação. E se eu plantar de forma indevida, eu vou colher mais tarde coisas indevidas. Eu me converti aos 15 anos. Eu saí de casa aos 12 anos para estudar fora. E eu me converti aos 15 anos. Só que dos 12 aos 15 eu vivi muitas coisas indevidas. Muitas. Eu fui mundano dos 12 aos 15 anos. Meus pais, eu não sei onde é que eles estavam com a cabeça ao me liberar aos 12 anos de idade, né? Mas o fato é que eu saí. Eu tive alguns amigos que me levaram para coisas erradas. Eu os acompanhei. Mas a ideia não era minha. Eles eram muito mais malandros e vividos do que eu. Porém, eu os acompanhei. Pecado meu. Só que esses amigos tinham uma ironia meio perversa. Eles brincavam de um jeito exagerado, maldoso. Eles feriam algumas pessoas. Uma das pessoas que eles machucaram foi eu. Deram apelidos, zombaram, disseram algumas coisas indevidas a meu respeito, tudo com brincadeira de jovem. E eu ali, participando, numa boa. Só que, queridos, a vida dá muitas voltas. Na vida adulta, eles precisaram da ajuda de quem? Daqueles de quem eles zombaram. Por isso a gente vive a alegria, a juventude, mas a gente vive com muito temor, sabendo que de todas as coisas que a gente faz, Deus um dia vai pedir contas. E nós vamos ter que prestar diante de Deus ou diante da vida clareza daquilo que um dia a gente fez. Só que a exortação vai viver com alegria a vida. Então, a igreja de Deus, a juventude, ela tem que ser alegre. Ela tem que rir, tem que brincar, ela tem que usar o potencial dela, ela tem que jogar bola, tem que fazer coisas juntos, tem que brincar os meninos, as meninas, os grupos juntos. Nós precisamos fazer isso, porque é uma juventude natural, vocês precisam viver a juventude. Assim como precisamos aprender as disciplinas. Por exemplo, ler a Bíblia. Por exemplo, ler a Bíblia. Quem aqui gosta de seriado? Dos jovens, levanta a mão. Vai lá, levanta bem alto. Que jovem aqui não gosta de seriado? Levanta a mão. Pois é, todos os jovens aqui gostam de seriado. Se você for assistir um seriado, você vai gastar quanto tempo por semana? Um seriado aí, 40 minutos, 50. Você vai assistir aí quantos episódios por semana? De uma boa série que você gosta? 4, 5? Você gasta aí 4 horas por dia, certo? Ou por semana. Vamos colocar que você gaste 5 horas por semana na TV ou no celular, que não é muito. TV, computador, celular, tudo bem? Sabe quantas vezes você lê a Bíblia no ano? 4,5. Com o tempo que a gente dedica aos seriados. Eu não estou falando de namorado, eu não estou falando de outros tempos que a gente gasta, que a gente às vezes pode não reconsiderar. 4,5 vezes a Bíblia neste período. Queridos, nós amamos pouco o Senhor.
que se a gente amasse mesmo, a gente dedicava mais tempo à palavra dele, viu? Mas isso deixa possivelmente para o mês que vem, porque aí eu quero falar sobre o valor da palavra dentro dos nossos corações, certo? Deixa-me mostrar mais um texto. Abram em João 17, versículo 4. João 17, 4. Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. O que Jesus fez nessa terra? Ele trouxe a glória de Deus. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra glória? É uma expressão muito comum no nosso meio, mas que às vezes a gente não pensa direito. O que significa a palavra glória? Alguém quer usar? A palavra glória literalmente significa honra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu dei aqui nesta terra honra ao teu nome em tudo aquilo que eu fiz. Ou seja, tudo aquilo que eu fazia, as pessoas viam e glorificavam ao teu nome. De tal maneira, então, que as pessoas viam Jesus, e quem que elas estavam vendo em definitivo? O Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque aquilo que ele fazia trazia a glória de Deus naquele comportamento. Deus era visto naquele comportamento. Jovem, eu vou abrir com vocês alguns princípios que o mundo não traz a glória de Deus. E que sem perceber, a gente faz, e isso também não traz a glória de Deus. Deus precisa ser honrado, como foi em José, de forma tipológica, e foi em Jesus, de forma real e verdadeira, porque Jesus disse uma coisa simples. Jesus disse assim: tudo que eu fiz, honrou o teu nome. As pessoas podiam ver quem o Senhor era, através daquilo que eu fiz. A palavra glória fala de tudo aquilo que Deus é. A palavra glória traz tudo aquilo que Deus é. É a honra que Deus merece ter. Isso foi completamente visto na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é quem nós vamos imitar. Vocês podem e devem me imitar naquilo que eu imito Cristo. Vocês podem e devem imitar os pais de vocês, os líderes de vocês. Os líderes de vocês, os pais de vocês, eu que estou falando com vocês, temos que ter a coragem de virar para vocês e falar assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nós temos que ter a coragem de falar isso para vocês, mas para falar isso para vocês, nós temos que estar vivendo próximo do Senhor, imitando o nosso Senhor, vivendo segundo o nosso Senhor. Certo? Aí então, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Segura aí em Romanos, deixa eu só colocar um texto que essa tarde eu tive vontade de colocar também esse texto. Abram em Levítico capítulo 20. Versículo 26. Diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha o que o texto está dizendo. Sede santos, porque eu sou santo. E eu separei vocês dos povos para que vocês sejam meus. Queridos, voltem a Romanos 12, 2.
Queridos, o que significa a palavra santo? Separado do quê? O que significa a palavra igreja? Tirados para fora. Tirados para fora de onde? Vocês estão conseguindo me entender? Tanto a palavra santo quanto a palavra igreja fala de uma separação. Então tenta entender. Vocês vão para o colégio de vocês, mas vocês têm que aprender a ser separados. Porque Ele nos escolheu para sermos dele e não dos amigos. Nós temos que aprender a ir para a alegria nossa, mas ir para uma alegria que não é a alegria do mundo. Por quê? Porque Ele me separou da alegria do mundo. Senão eu não pertenço a Ele. É uma questão de pertencimento. Se eu for ao mundo, eu não estou naquele momento pertencendo ao meu Deus. Ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. Por isso que a Bíblia diz com muita clareza que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porque se eu vou para o mundo, eu não pertenço a Deus naquele momento. Eu estou pertencendo ao mundo. Eu não estou sendo santo naquele momento, porque eu estou fazendo as coisas próprias do mundo e não as coisas que trazem a glória de Deus na minha vida. Aí vamos lá. Romanos 12, versículo 2. Nós trabalhamos o versículo 1 na última reunião. Versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois bem, e não vos conformeis com este século. Conformar é tomar a forma. É ser igual. É nos amoldarmos ao padrão do mundo. O mundo traz para você alguns conceitos de vida que ferem os princípios de Deus. Quando eu falar do mundo, eu vou falar de conceito. Quando eu falar de Deus, eu vou falar do princípio. O primeiro conceito que o mundo traz, que é indevido e que nós não podemos caminhar dentro do mundo, e que a partir dos 12 anos, ele é extremamente forte, nós vamos viver isso intensamente, ainda que de forma sutil. O primeiro conceito que o mundo traz é o conceito de autoridade. O mundo tende a dizer que nós podemos questionar a autoridade. De tal forma que eu não preciso ter pela autoridade o respeito necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo, que alguns de vocês aqui vivem. A partir dos 12 anos, tanto com o André quanto com a Jéssica aconteceu isso. Chegava em casa, a gente ia almoçar, os dois animados do colégio, de repente eles me tratavam, ou tratavam a Alessi, como eles tratam os amigos. Com desrespeito, às vezes usando uma expressão mais pejorativa, às vezes usando um tom de voz mais alto, coisa que às vezes tem com os amigos e não pode ter com os pais. Por que eles faziam isso conosco? Eles faziam isso conosco porque eles tinham, naquela manhã, sido contaminados pelo mundo. De alguma forma, os amigos fizeram isso e eles simplesmente absorveram aquela sujeira do mundo. E eles trouxeram essa sujeira para dentro de casa. E eu não sei quantas vezes, não foram muitas, mas quantas vezes, peraí. Essa não é a forma de falar comigo. Não sou coleguinha de escola. Sou seu pai. Então vamos lá? Começamos tudo de novo. Fala o que você quer falar de outro jeito. E com isso eu ia ensinando para eles que na vida existe autoridade. Queridos, preste atenção. O conceito de autoridade
é um conceito que Satanás vai tentar minar a todo custo. Por quê? Porque Satanás, ele não quer se submeter à autoridade de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele não quis estar debaixo daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Ele recusou essa submissão à vontade de Deus e ele quis ser igual a Deus. Então a primeira natureza do diabo é questionar dentro de nós a natureza da submissão. E queridos, quanto mais insubmisso você se tornar, mais trevas você vai ter na tua vida. Simples assim. Quanto mais insubmisso você se tornar, mais trevas você terá na sua vida. Então o mundo traz esse conceito de que a gente pode zombar de um professor, de que a gente pode zombar de um pai, de uma mãe, de que a gente pode questionar o que eles estão falando conosco, de que a gente pode impor a nossa vontade e eles precisam se submeter à nossa vontade. Vocês estão conseguindo? O mundo joga isso de dúzias de formas. E a gente, sem perceber, se submete a isso. Absorve esse conceito. E a gente vai tomando a forma do mundo num conceito muito sutil dentro de nós. Vou dar um exemplo simples, que acho que eu já comentei com vocês. Quem é o maior público hoje no Brasil e no mundo que dita compra? Quem é o maior público que dita o que tem que ser comprado? Quem me ousa a resposta? Todo mundo sabe. Quem? Os jovens? As crianças. Olha a sutileza do princípio que eu estou ensinando para vocês. Hoje, as coisas são feitas para atender as crianças. Eu gosto de carro. Os carros de uma classe média para cima, eles trazem a telinha no encosto do banco da frente. Trazem no banco de trás. Para quê? Para atender as crianças. Porque quem que dita o consumo hoje? Meus queridos, hoje, quem vai dizer para os pais e para as mães o que precisa ser comprado são os filhos. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Filho tem condições de tomar uma decisão dessa? E por que nós nos submetemos a isso? Por que nós entramos nesse jogo? Que geração vocês acham que nós vamos ter daqui 30 anos? Uma criançada que faz desse jeito. Vocês estão me entendendo? Quem vai dar conta desse povo daqui a pouco? Ninguém vai dar conta. Por isso que hoje os professores têm medo de estar em sala de aula. Porque se brincar, um aluno mata. Por quê? Por que chega ao ponto de alguns alunos matarem professores, baterem professores? Porque Satanás, ao longo dos anos, questionou o princípio das escrituras de autoridade. Então você tem que entender que Deus colocou acima de você pessoas. E que essas pessoas que estão acima de você, foi Deus quem deu. Não foi ninguém, foi Deus. Ô Maurício, consegue aquele quadro para mim? Tem aqui? Não. Eu também invento. Se não tiver, tudo bem. Tá, tudo bem. Será que eu consigo fazer um teatrinho? Imaginem um guarda-chuva. Eu quero que vocês anotem aí o texto bíblico para esse princípio. 1 Coríntios 11:3. Lá em 1 Coríntios 11:3, diz assim, eu vou me movimentar. Ô William, vem cá. O William a gente reúne juntos. Ele é maior que eu. Tem alguém maior que o William aqui? Não. Tá.
Você é maior? Então vem cá. Tá todo mundo com bastante desodorante? Tá. Fica do lado do William. Mais um jovem. Mais um menino. Você de verde, vem cá. Pode? Qual é seu nome? Caio, vem cá. Obrigado, Caio. Gente, funciona assim. 1 aos Coríntios 11:3. Deus, aguenta aí, fica com o braço. Deus é o cabeça de Cristo. Debaixo desse guarda-chuva, Cristo está protegido. Cristo é o cabeça do homem. Debaixo deste homem, vem cá. Eu preciso de mais um. Eu não posso, eu tenho que ter minhas mãos ocupadas. Vem cá, querida. Não, você vai. Oxa vida. Eu preciso de mais um. Vem cá. Senta aqui, fica aqui na frente do pessoal. Eu preciso de mais um. Vem mais um aqui. Vem cá. Igor. Vem cá, Igor. Não, Igor, eu vou te trocar. Uma menina. Eu vou te expor. Vem cá, Karen. Ó. Aguenta aí. Vem cá, Karen. Gente, olha como é que funciona. Deus protege Cristo. Cristo protege o homem da casa. O homem da casa protege a mulher da casa. E todos esses, podem colocar a mão aqui, protegem os, não, a outra mão, protegem os filhos. Se Deus quiser comunicar alguma coisa a um filho, o que Deus comunicar passa por Cristo, vem até o homem, vem até a mulher, e aí então Deus fala com o filho. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. E então, esses daqui, o homem e a mulher, perfazem o cabeça do filho. Queridos, se o filho não estiver debaixo disso daqui, o filho está desprotegido. Presta atenção, jovem, moço e moça. Se você estiver fazendo coisas que desobedeçam seu pai e sua mãe, você está sem cobertura. Espiritualmente falando, eu sou o diabo. Eu tenho o poder de começar a enrolar a tua cabeça. Obrigado, querido. Vocês estão me entendendo? Podem sentar. Obrigado. Tá bom. O teatrinho ficou bom até, hein? Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, e é o cabeça da mulher, e aqui nós temos o Filho. Se Deus quiser comunicar algo a você, jovem, isso passa por Cristo, pelo Pai, pela Mãe, e chega até você. Você está conseguindo me entender? Durante muitos anos da sua vida. É assim que funciona. Se você não ouvir seu pai e sua mãe, você está aqui. Você está descoberto. E a Bíblia não usa essa expressão descoberto, nem a expressão coberto, mas a Bíblia traz esse conceito o tempo todo dentro dele. Israel, Israel, quantas vezes quis eu ajuntar-te, o que eles fizeram, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de minhas asas, e vocês não quiseram. Primeiro conceito que tem que ser restaurado no meio da nossa juventude, o conceito de autoridade. Porque esse conceito, ele está em toda a Escritura. Vocês estão conseguindo me entender? Essa atitude de submissão, de humildade, é uma atitude que honra ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Primeiro princípio que o mundo tenta questionar. Segundo princípio
que o mundo tenta questionar. É muito perto desse, mas ele é ainda um pouco diferente. Ele diz assim, é o princípio de honrar pai e mãe. Ele é próximo do princípio de autoridade, mas ainda não é o princípio de autoridade. O que significa? Abram em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Segundo o conceito que o mundo traz e que nós precisamos questionar, os jovens do mundo, eles falam muito mal dos seus pais. Você conhece, você tem amigos. Tenta fazer uma lembrança aí na tua cabeça. A grande maioria dos teus amigos falam o que dos pais? Ai, assim, me perdoem a expressão, me desculpem a expressão. Ai, não aguento minha mãe. Ai, meu pai é um saco. Não gosto de ouvir ele falar. Tô certo? Vocês vão ouvir esse tipo de coisa o tempo todo. E esse é um princípio que fere a Deus, fere as Escrituras. Esse é um conceito que fere um princípio das Escrituras. Pai e mãe precisam ser honrados. Então, o que significa a palavra honra? A palavra honra significa reconhecimento do valor, apreciação, valorização, avaliação. A palavra honra significa estas coisas. No grego, reconhecimento do valor, valorizar, apreciar, avaliar de forma adequada os seus pais. Me levanta uma queixa dos seus pais aí na sua mente. Bem rápido, não vai ser difícil. A Bíblia diz que nós somos pais maus. Levantou? Fala para o teu vizinho. Vai lá. Os pais olhando ali, meu. O Sérgio está olhando assim, eles ali já fez assim, ó. Certo. Levanta 3 coisas boas dos seus pais. Levanta 3. Vai lá, faz o exercício e compartilha com o seu vizinho. Tudo bem? Sabe o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? Pai e mãe, eu queria agradecer por isso. Eu queria agradecer por aquilo. Nossa, pai, o senhor é tão trabalhador. Nossa, pai, muito obrigado porque nunca faltou nada em casa. Nossa, mãe, muito obrigado pela comida de hoje. Estava uma delícia. Sabe o que a gente precisa fazer com pai e mãe? Ter apreço, valorização. Quantos aqui namoram? Levanta a mão. Levanta a mão alto. Presta atenção no que eu vou dizer. Se o teu parceiro não valoriza o pai e a mãe dela ou dele, você sabe o que vai acontecer na hora que você casar? Ele não vai valorizar você. Porque a gente aprende a ter uma relação conjugal sendo filho. Eu sou filho para poder ter uma relação adequada. Por isso a Bíblia ela é tão significativa neste princípio. Ao longo da vida, valoriza teu pai e tua mãe. Teu pai, você pode ter a maior certeza do mundo, teu pai é pecador. E às vezes um grande pecador. Mas em toda pessoa nesta terra, nós vamos ver isso amanhã à noite, Deus reservou alguma coisa boa.
Deus contém o pecado, fazendo com que o ser humano ainda tenha uma ou outra expressão de Deus dentro dele. Por isso que ele faz o sol nascer sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então nós temos que aprender a ver o que os nossos pais têm de bom e ao longo da vida valorizar isso neles. À medida que fazemos isso, nós estamos sendo preparados para um casamento adequado. À medida que nós valorizamos pai e mãe, nós estamos sendo preparados para a maternidade e a paternidade. Porque a hora que os filhos vierem, que o marido vier, que a esposa vier, nós vamos saber ver coisas boas dentro dele. Mas se você só vê coisas negativas dentro dos seus, dentro do seu pai, dentro da sua mãe, queridos, você está trazendo uma tragédia sobre a sua vida. E aí o texto expressa essa tragédia. Diz assim, para que te vá bem e sejas de longa vida. Pessoas que não honram pai e mãe têm dificuldade profissional e podem ter comprometimento na saúde. Elas podem não ir bem nessa vida, elas podem não viver tudo aquilo que poderiam ter vivido. Exatamente porque, gente, é um princípio simples, mas é um princípio que está lotado no mundo, cujo mundo vai frontalmente contra. E a gente precisa se posicionar nisso. A minha filha, ela faz um curso dificílimo para a vida cristã. Ela faz psicologia. E é impressionante, é impressionante como que meninas boas e queridas se surpreendem com o fato da melhor amiga da minha filha ser a mãe dela. Gente, crente não entende isso. O mundo, então, não vai entender isso nunca. Porque isso só ocorre dentro da casa de Deus. Ela tem amigas com quem ela fala, com quem ela se abre, mas ninguém na fala dela é como a mãe dela. Isso traz sucesso, isso traz tempo de vida. Por isso, tenha temor quando as pessoas começarem a falar mal dos pais perto de você. Tenha temor. Não deixe esse conceito do mundo envenenar tua cabeça, porque isso não agrada ao Senhor. Amém? Segundo princípio. Vocês aguentam? Tem mais um tantinho ainda. Terceiro princípio. Vamos falar das amizades. Para o mundo, quem são as melhores amizades? Às vezes os mais badalados. Às vezes os mais bonitos. Às vezes os mais descolados. Às vezes aqueles que aparecem um pouco mais, que têm mais coragem de fazer algumas travessuras. Para o mundo, esse tipo de gente é aplaudido. Está entendendo? O descolado, o corajoso, aquele que aparece, aquele que é muito bonito, que é muito jeitoso, que é muito dado ao corpo, muito cuidadoso, que veste muito bem. Para o mundo, esse é o tipo de conceito que ele tem sobre amizade. Aquele que é rico. Eu já peguei algumas pessoas em crise entre os 20 e 25 anos, porque eles tiveram amizades com pessoas muito ricas. E ele foi amigo. Essas pessoas que eu estou lembrando em particular, em geral, eram homens. Foi amigo. O problema é que um sujeito com 22, 23 anos, ele queria ter uma Ferrari, porque os amigos tinham condições de ter. Mas ele
Não tinha condições de ter. E esse conceito que ele desenvolveu de amizade, de que a amizade cara de quem tem dinheiro é uma boa amizade, esse conceito que ele absorveu de amizade não é um conceito segundo as Escrituras. É um conceito que pode gerar um nó na cabeça dele. Por quê? Porque ele convive com coisa cara, mas ele próprio não tem condições de ter aquilo. Então, é ambíguo, porque não é dentro da realidade dele, da verdade dele. Esse é um exemplo. Vou dar para vocês um outro exemplo. Tem noção de quantas pessoas tímidas eu acompanhei? Eram tímidos. E para eles terem aceitação, eles eram encanados, retraídos, com baixa autoestima. E você tem noção de que, para ele ser aceito, ele usou a coragem. Então os amigos viravam e falavam assim: entra na sala da freira, da madre, colégio católico, e rouba a prova. Ele entrava, roubava a prova, e o povo. Porque ele seguia um conceito do mundo. Qual o conceito do mundo que ele seguiu? Que para ser aceito, ele tinha que ter uma delinquência, ter uma coragem. Meus queridos, qual é o conceito das Escrituras de amizade? Qual é o princípio que a Bíblia ensina sobre a amizade? Com quem você vai poder ter amizade? Como é que você vai conviver com o ímpio? Como é que você vai ter amizade? Como é que você vai conviver com o ímpio? Olha o que eu vou te falar. Abram em João, capítulo 15, versículo 15. Versículo muito conhecido. Olha o que diz. Diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Qual é o princípio de amizade que Jesus trouxe? Eu posso ser amigo do William se entre eu e o William tiver conversa do Pai. Tudo quanto o Pai me tem dito, eu vou-lo tenho transmitido. Se eu e o William pudermos conversar sobre o Pai, nós podemos ter amizade. Se não, não. Não é conversar sobre a igreja. Porque tem muito amigo dentro da igreja que é mundano. Ele vai para o mundo, para as coisas do mundo. Nós já vamos falar sobre isso, quais os lugares que dá para a gente ir. Não é, então, isso. A questão de amizade não é se eu reúno no mesmo local, se eu sou da mesma igreja, se o outro é de família crente, se não é de família crente. Não. É se entre eu e ele, a conversa do Pai pode entrar no nosso meio. Se a conversa do Pai, de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito, se essa conversa não puder entrar entre eu e o William, é um sinal que por algum motivo o William não está na mesma sintonia que eu estou. Eu dou 3 passos atrás. Vocês estão conseguindo me entender? Então o princípio de amizade nas Escrituras é se eu sou capaz de falar sobre as coisas de Deus. Alguns aqui que vieram de lares cristãos estão conseguindo ver isso de uma forma surpreendente, porque é possível que você tenha se relacionado com pessoas da igreja, mas que foram pessoas que te levou para o mundo. Por quê? Porque apesar de serem filhos de crentes, estarem dentro da igreja, eles não tinham a conversa sobre Deus no meio de você e ele. Você não tinha, às vezes, ele não tinha, e por isso vocês não puderam desenvolver com Deus tudo aquilo que poderiam. Então, o terceiro princípio, qual é a amizade que eu vou buscar? As pessoas que falam de Deus. Essas pessoas eu busco, eu sento. Quer dizer, então que nós vamos fechar a gente na nossa bolha
e não vamos ter amizade com o mundo? De forma nenhuma. Como é que o mundo vai saber de Jesus se não for através da gente? Por isso, abram em Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 13. Do 13 ao 17. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando a Bíblia trouxer um colchete, é um sinal de que aquela expressão que está no meio do colchete não é encontrado nos principais manuscritos, mas é encontrado em alguns manuscritos, tá? Vocês lembram do tanque de Betesda, do tanque de Siloé? Vocês lembram que aparece a expressão que o anjo descia de tempo em tempo e movia as águas, e as águas agitavam, e quem entrasse ali primeiro recebia cura? Essa expressão do anjo está em colchete, porque não é encontrado em todos os manuscritos. Aqui, a palavra e bebe não está encontrado em todos os manuscritos. Estou colocando isso porque eu vou falar de bebida já já. Tá bom. O que Jesus fez aqui? Jesus sai e evangeliza, Jesus está curando a multidão, e Jesus vai andando e ele vê Levi, que é Mateus, e ele diz: vem e segue-me. E Levi largou tudo, foi e seguiu ele. Só que Levi, possivelmente, como ele trabalhava na coletoria, ele então devia ser uma pessoa de posses. O que ele fez? Ele deu um banquete na casa dele. Chamou Jesus, os discípulos, e ele tinha muitos amigos. E havia muitos publicanos e pecadores que estavam seguindo a Jesus. O texto diz literalmente que eles vinham seguindo a Jesus. E Jesus então sentou com eles. A gente senta com as pessoas do mundo quando a gente pode falar de Cristo. Se eu puder falar de Cristo e eles não suportarem, a gente continua com eles. Se a gente puder falar de Cristo e eles não nos suportarem, a gente se distancia. A gente vai procurar do Senhor se é para eu continuar falando. Se a pessoa não der permissão para o nosso testemunho, é um sinal que ela não quer aquele que habita em nós. Vocês estão entendendo? Por isso, a gente se afasta. Então, nós vamos estar perto de pecadores? Vamos. De ímpios? Vamos. E vamos fazer o quê? Vamos com jeito, com sabedoria, com inteligência, com sensatez, falar de Cristo para eles. E vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Deu para entender sobre o terceiro princípio das amizades? Quarto princípio que eu quero colocar para vocês. Eu vou colocar para vocês o conceito de bebida. Certo? E aí, eu quero fazer com muito respeito. E o que for bíblico eu vou dizer, o que for opinião minha eu vou dizer. Tudo bem? Abram em Levítico 10, de 8 a 11. Levítico 10, de 8 a 11.
Lembra que a Bíblia diz que nós somos reino de sacerdotes? Olha a instrução para o sacerdote no Velho Testamento. Levítico 10, versículo 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. No Velho Testamento, foi dada então uma ordem, para o sacerdote, para Arão e para a família dele. Quando você entrar para ministrar, você não pode beber. Porque se você beber, você não vai fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E você vai ter comprometimento para ensinar os estatutos aos seus filhos. O texto associou isso. Não fui eu. Foi o texto. Quem está dizendo isso. Tá? Então associa a bebida à separação do imundo e do limpo e a questão do ensinar aos filhos. Muito bem. Queridos, na minha opinião, nós deveríamos ser abstêmicos. Agora, entendam o que eu vou falar. Eu não posso provar nas Escrituras que beber é pecado. Mas eu posso provar nas Escrituras que ficar bêbado é pecado. E nós podemos, por experiência de vida, saber que beber é perigoso. Beber simplesmente é perigoso. A minha fala para vocês, quantas vezes vocês já ouviram? A bebida é a porta de entrada para tudo quanto é droga. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não foi uma, nem duas. Vocês estão me entendendo? A ordem para o sacerdote é de que ao entrar para ministrar, ele não podia beber. E eu podia pegar um outro texto, que eu não vou pegar, preferi não pegar, que é o texto de todos os consagrados ao Senhor no Velho Testamento. Quem era o consagrado mais consagrado? Qual era o voto de maior consagração? O voto do nazireu. Sabe o que o nazireu não podia fazer? Então a Bíblia está me ensinando um princípio simples. Que para ser consagrado, eu não devo beber. Vocês estão conseguindo entender? Simples assim. Simples desse jeito. Agora, eu não posso provar para você que beber é pecado. Então, eu quero que os irmãos me ouçam. Eu posso estar entrando numa questão delicada. Então, eu quero que os irmãos... Acho que eu estou sendo bem claro na maneira pela qual eu estou colocando. E aí, eu vou dar uma palavra, é minha palavra, aos pais e aos líderes. A Bíblia ensina o princípio da semeadura em Marcos, se não me engano, capítulo 4, quando a Bíblia diz assim, que a gente planta uma semente e ela frutifica a 30, a 60 ou a 100 por 1. Presta atenção, líder e pai. Você pode beber um cálice de vinho em algumas refeições. Mas você pode me garantir que para o teu filho, ele suporta um cálice de vinho? Você pode me garantir, mas me garantir, que um cálice de vinho não é a porta de entrada para uma cerveja? Não é a porta de entrada para uma coisa mais grave? Eu quero que nós entendamos o seguinte, que os comportamentos nossos são sementes. E isso pode frutificar a 30, a 60 ou a 100 por 1. Então eu já peguei muitos casos, não são poucos, via de regra de crentes, de filhos alcoólatras cujos pais bebem pouco.
O problema é que o pai não fez a conta, que o filho não dava conta daquele pouco que ele bebia. Ele suportava beber um cálice e parar, mas ele não fez a conta que o filho não suportava beber um cálice e parar. Vocês estão me entendendo? Por isso, segundo o meu entendimento, o ideal é que os líderes, porque nós somos semente da juventude, os líderes e os pais não bebessem. Segundo o meu entendimento nas Escrituras. Queridos, me dá uma coisa boa da bebida. Me dá uma. Você me dá uma. Eu sou neto de alcoólatra. O alcoolismo é uma compulsão. E quando você não absorve essa mesma compulsão, você pode migrar para outra compulsão. Meu pai absorveu a compulsão do meu avô, só que de forma diferente. Meu pai se tornou muito trabalhador, ele trabalhava demais. E o meu pai teve desordens na vida sexual dele. Depois, mais tarde, nós fomos descobrir. Então, meu pai não bebeu, apesar que ele tinha um bar dentro de casa. Ele não bebia, não estimulou nenhum filho a beber, mas ele próprio também teve as compulsões. Todos os meus tios, por parte de pai, com exceção de um, morreram de câncer na garganta derivado do álcool. Aos 12 anos de idade, eu tomei meu primeiro e único porre. Num carnaval, não era convertido, fiquei bêbado. Um irmão meu, 7 anos mais velho, ímpio, teve um porre, tomou um porre, só que ele tomou um porre a tal ponto que ele teve um coma semialcoólico. Foi parar no hospital. Olha como é que Deus faz. Meu irmão levantou daquela cama, ímpio, e falou assim: nunca mais vou beber. Nunca mais bebeu. E eu amava meu irmão. Olhei para ele e falei assim: olha, isso não é Deus. Nunca mais vou beber. Nunca mais bebi. Bebida é uma coisa que não me tenta, apesar de que eu não brinco com isso, porque eu tenho ascendência nisso daqui. Isso é um problema. Queridos, quando a psiquiatria estuda um ser humano com muita descompensação, sabe qual é uma das perguntas que os psiquiatras fazem? Pergunta básica e elementar. E tua ascendência tem alcoolismo? Porque a segunda e terceira geração de alcoólatras costumam ter sérios problemas de ordem emocional. Então, o que eu entendo? Que o povo de Deus, segundo o meu entendimento, é meu entendimento. E eu sou muito firme com os líderes e com os pais. Segundo o meu entendimento, líderes e pais não deveriam beber. Porque nós não saberemos o grau de tolerância dos nossos filhos ou dos nossos netos mais tarde. Amém? Além do que, a Bíblia diz uma coisa simples. A Bíblia diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Sabe o que significa essa palavra dissolução no grego? No qual há desperdício. Mas enchei-vos do Espírito. Sabe qual é um dos frutos do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, amor. Qual é o segundo fruto? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alegria. O primeiro é amor, mas o segundo, imediato, é alegria. Você vai desperdiçar a tua alegria com bebida para quê? Desperdice a tua alegria com o doce e bom Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, eu vou, jovens, aqueles que já estão aí acima de 16, 17, 18 anos, que de vez em quando saem para fazer um jantar. O jantar dos teus amigos costuma ter o quê? Bebida. As formaturas de vocês costumam ter o quê? Bebida. Se for proibido, quem é que leva?
Às vezes os pais levam isso. Então, simplesmente a melhor atitude que a gente toma é a atitude de ser abstêmico. Por quê? Porque aquilo tem peso dentro de nós. Mais uma coisa. Vocês me aguentam mais um pouquinho? Eu tenho mais 3 itens. Eu vou tentar, eles são mais rápidos agora, tá? Próximo conceito que o mundo joga e que a gente tem que cuidar com o Senhor. O conceito da música. Dá para viver sem música no nosso país? Aliás, dá para viver sem música no mundo? Não tem jeito. Música é uma coisa boa. Queridos, a música nas Escrituras, ela é tão boa, mas ela é tão boa, ela agrada tanto a Deus que Davi virou para Deus e falou assim: Senhor, eu quero ampliar a música dentro do templo. E o que Deus falou? Pode ampliar. Amplia o louvor. Aumenta o louvor, Davi. Porque o louvor é algo nas Escrituras. O que nós vamos fazer em Apocalipse? Apocalipse 4, nós temos os 2 primeiros cânticos. O cântico da soberania de Deus e o cântico da santidade de Deus. Aí começa no capítulo 5 os cânticos. Os cânticos ao Cordeiro. Sabe quantos cânticos de Moisés nós temos na Bíblia? 3. Gente, é maravilhoso a Bíblia. Mas a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia manda a gente louvar. Tem 4 excessos que a Bíblia manda a gente ter. A Bíblia manda só esses 4, nenhum outro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. O segundo excesso, orai sem cessar. O terceiro excesso, em tudo dai graças. E a gente faz isso pelo louvor. O louvor é uma gratidão a Deus. O povo de Deus tem que ser um povo musical. Um povo que canta, que adora. Salmo 100, Salmo 150. O povo de Deus tem que ser um povo ligado à música. Jovem, se você tiver ouvido, vai aprender um instrumento. Não precisa ser preocupado em saber tocar certinho, não. Isso daqui tem que encher as nossas recâmaras. A música, ela é extremamente importante. A música que louva ao Senhor. Por quê? Porque, queridos, a música tem poder de penetração no cérebro. Você sai de uma reunião como essa lembrando de um cântico, mas pode não lembrar do texto bíblico. Porque a música penetra. A gente tem que aprender a ter os textos até pela música. No meu devocional ontem de manhã teve uma coisa que eu fiquei... eu achei que Moisés tinha só 2 cânticos, mas Moisés tem 3 cânticos na Bíblia. O primeiro cântico é quando o Mar Vermelho fecha, e aí ele canta. O segundo cântico está no finalzinho de Deuteronômio. Deus diz assim: o povo vai se desviar. Moisés, escreve um cântico. Eu quero que eles cantem esse cântico. O tempo todo, o tempo todo. Sabe por que eu quero, Moisés? Porque quando eles se desviarem, esse cântico vai lembrar para eles que eles se desviaram. E Moisés começa a escrever. Aí eu vou falar para vocês em música. Goteja minha doutrina sobre a chuva, destilha minha palavra sobre o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Um cântico de desvio. Um cântico de desvio. Um cântico de desvio. Canta a palavra, goteja minha doutrina como a chuva, destilha minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva. Destile essa palavra, canta isso, porque vocês só vão se desviar baseado numa coisa, se vocês se afastarem disso daqui. Por isso tem que gotejar o tempo todo. Um cântico que nós deveríamos cantar
Gente, que impressionante que foi esse devocional ontem de manhã. Sentei com a Leci para tomar café e falei, Leci, que coisa maravilhosa, que cuidado de Deus. Um cântico para nós nos lembrarmos de não nos desviarmos. Agora, tenta entender. A semente produz a 30, a 60 e a 100. Se você começar a pôr música errada na tua mente, o que vai acontecer? Eu já vi pessoas tentarem o suicídio ouvindo Renato Russo. Você já ouviu Renato Russo? É deprê. E aí não tem jeito. Carrega a mente com algumas coisas negativas. Quem tiver uma tendência, vai lá e faz isso daqui. Porque deprimiu. Então vocês têm que aprender a pegar as músicas e olhar. Queridos, tem algumas que dão. Tem algumas que não dão. Quando eu comecei, o meu filho André, ele é envolvido com a música na igreja. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a ensinar esses princípios para ele, ele devia estar aí com uns 13 anos de idade, talvez, deve ter uns 10 anos já, isso. A primeira música que ele me trouxe, eu lembro até hoje, é aquela que diz, é pau, é pedra, é o fim do caminho, e aí vai. Tem coisas que são poéticas e que falam da vida, que, digamos assim, são toleráveis para a gente ver e apreciar a arte. Mas, queridos, a música que tem que envolver o nosso coração é aquela música que adora ao Senhor. Vocês estão entendendo? Por que Satanás gosta tanto de música? O André me falou uma coisa ontem que eu não sei se é verdade. Vai ter como ele é envolvido com música, o pessoal mandou essa informação para ele. Vai ter na novela das 9 um casamento gay. E pediram para 2 irmãs cristãs escreverem a música. 2 pessoas envolvidas com a Globo. Escreverem a letra e cantarem a música. É um casamento evangélico. Porque acho que na novela tem uma família evangélica. Gente, Satanás é hábil. Ele é hábil. E nós temos que fazer separação. Por isso não cabe qualquer música na tua cabeça. Não cabe. Outra coisa. Deus criou todos os sons? É óbvio que Deus criou todos os sons. Todos os sons são possíveis para adoração a Deus? Não. Mas por que não, se Deus criou todos os ritmos e todos os sons? Porque alguns sons envolvem só o som e não envolvem a letra. Você está mais concentrado no ritmo do que na letra. E aí não faz sentido para Deus. Então tem ritmos suportáveis, tem ritmos que não são suportáveis. Outra coisa, cada classe trabalha uma ideia. Por exemplo, a classe dos cowboys trabalham que ideia nas melodias? As traições, as frustrações, as angústias afetivas. Vocês estão entendendo? Tudo isso forma conceito. Eu tive um problema com os meus filhos. Eu não falo inglês. E os 2 falam. E aí eu me vi apertado. Porque como é que eu faço? Então, quantas vezes eu parei com o André? O primeiro filho sofre mais, né? Com o André, eu parei, André, e daí? O que essa letra diz? Como que é essa letra? E aí eu tentava saber da letra para ajudar ele a ir vendo se dá para levar aquilo ou não. Os irmãos estão entendendo? Abram no Salmo 100. Nós vamos ler e vamos passar para o próximo item. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pois bem, a música, ela gera conceito e ela tem alto nível de penetração. Sabendo que a música é assim, eu já vou eliminar uma outra etapa. Cabe balada? Cabe balada para um crente? Cabe uma ida aqui em Maringá, quais as boates? Aqui em Londrina. Uma Woods? Vocês têm Woods aqui? Não tem. Quais o nome das boates aqui? Friends. Cabe uma ida num lugar assim? Não. Sabe por quê? Porque alimenta a mente. Eu trabalhei isso na última reunião com vocês. Alimenta os olhos, vocês vão ver pegação, vão ouvir música, vão ouvir conceitos. Cabe um baile depois do casamento? O casamento é de crente. Cabe um baile depois? Gente, eu ouvi o irmão Hernandes partilhando que em Vitória os irmãos já contratam van para levar eles embora. Sabe por quê? Porque os irmãos estão bêbados. Gente crente, isso traz a glória do Senhor? Agora, queridos, preste atenção. Isso não começou assim. Isso começou com um cálice de vinho dentro de casa. Ou a gente fecha essa porta, ou isso complica. Um baile começa com o rádio, com o celular, com as músicas ímpias que a gente está ouvindo. É assim que começa. E nós temos que fechar essa porta para proteger a nossa mente. Último item, vida afetiva. O que o mundo propõe? O mundo propõe Vocês estão cansados? Eu estou preocupado. Qual o conceito que o mundo traz? O conceito que o mundo traz é que a gente fica. Cantares 1, 2, não precisam abrir. Diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o muito vinho. Gente, beijar é bom. Mas é bom. Beijar é uma expressão de intimidade nas Escrituras. Por isso o teu lábio é só para aquela pessoa que Deus estiver separando para você naquele momento. Ficar é pecado. Porque você não pode ter intimidade física com quem você não tem intimidade alguma. Você não pode. Ficar é pecado. Esse é o conceito que o mundo traz. E isso fere o princípio das Escrituras. O afeto é algo extremamente importante na nossa vida. E o afeto tem que ser preservado dentro de nós. Então, esse conceito nós não podemos ter. Simplesmente não podemos ter. O povo de Deus não fica. Tá, e como é que a gente namora? Quais os princípios das Escrituras? O mundo diz que a partir de que idade dá para começar a namorar? A Bíblia diz com que idade dá para começar a namorar? O mundo diz o quê? Você estranharia o quê? 12 anos é estranho? Está um pouquinho estranho. 13 anos. Está começando a sair do estranho e entrar na normalidade. 14 anos está meio tolerável? Já está tolerável. O que a Bíblia ensina a respeito de vida afetiva? Eu vou dar um texto para vocês, tá? Abram em Provérbios, capítulo 24, versículo 27.
Diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Alguma versão aqui traz assim, e depois constitui família? Alguma versão traz isso? Que versão é a tua, Sérgio? King James. A King James, olha como que traz. Ó, lê para mim, Sérgio. A Bíblia está ensinando um princípio. Olha o princípio que ela está ensinando. Vai, edifica a tua lavoura, põe em ordem os teus negócios, depois vem e edifica a família. A Bíblia está colocando a questão profissional na frente da questão afetiva. Vocês estão entendendo? Primeiro, eu me encaminho profissionalmente. Depois, eu venho e constituo família. Tá bom. Vamos aplicar esse princípio à nossa realidade. Quando é que a gente começa a encaminhar os nossos negócios? Quando que você encaminha os seus negócios? Em geral, quando você termina o ensino médio, e ou vai trabalhar ou vai entrar na faculdade. Então, esse deveria ser um critério para a gente começar a abrir a nossa vida afetiva. Gente, vocês estão falando com alguém que começou a namorar aos 16. Eu fiz o que a Bíblia não propõe, em termos. Porque eu comecei a trabalhar com 10 para 11. 13 anos eu já era registrado. Eu já tive minha vida encaminhada. Vocês estão me entendendo? Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu encaminhei a minha vida profissional muito cedo. Com 22 eu estava formado e casado. Então o princípio, de uma certa forma, foi cumprido. Ainda é muito novo. Mas pela graça de Deus, o Senhor agiu com misericórdia. A Bíblia não estabelece uma idade. Porém, a Bíblia sugere um princípio. Qual princípio? Encaminha a tua vida profissional. Depois você está pronto para vir e pensar na tua vida afetiva. Gente, isso faz todo sentido do mundo. Vocês estão entendendo? Namoros abaixo, o que eu estou dizendo a Bíblia não diz. Uma opinião minha. Namoro abaixo de 15 anos de idade é namoro platônico. A menina deita na cama, pega o travesseiro dela, o ursinho dela, e ela faz de conta que é o cara. Ela dá nome para ele. Ela vive de forma platônica. E como é que eu sei se esse namoro muito cedo vai ser ruim? Ele costuma dar uma vontade muito grande de estar junto. Namoro muito cedo, a gente quer muito estar junto. Quando você quer muito estar junto, é um mau sinal. Não tem problema querer estar junto. Mas você ficar junto demais e brigar por causa disso é um mau sinal. Alguém vai ter uma crise de ciúmes nessa brincadeira. Ou você ou o outro. Mais velho, nós temos condições de ter mais equilíbrio para não entrar nesse jogo de dependência. Vocês estão entendendo? Vou um pouquinho mais longe. A Bíblia não diz isso. Isso é uma opinião minha. Vou um pouquinho mais longe. Para a gente construir uma autoestima, uma ideia de quem a gente é, construir um eu, a verdade, do que eu faço de bom, de onde eu sou pecador, eu preciso de amigos. Porque os amigos vão dizendo para mim como eu sou. Queridos, se eu resolvo ter um namorado, estou namorando o William. Não, Dani, vou roubar de você, não. Estou namorando o William. Se eu resolvo ter o William para mim, namorar só ele, eu perco os 10 amigos que eu tenho e eu tenho só uma pessoa emitindo opinião a meu respeito.
Sabe como é que vai ser a construção da minha identidade? Desse tamanhozinho. Se ele gostar de mim de paixão, você acha que ele vai falar as coisas ruins minhas? Não vai falar? Nunca. Eu vou ser uma pessoa, desculpem a expressão, mais medíocre. Eu não vou entender bem como eu sou, do jeito que eu sou, quem eu sou. Eu vou ser uma pessoa de um pouco conhecimento da minha própria pessoa. Mas se eu resolvo não namorar o William e manter esses 6 amigos aqui, os 6 vão emitir opinião a meu respeito. Tem um dia que eu vou trombar com o William, tem outro dia que eu vou fazer uma coisa legal para a Dani, tem um dia que a Karen vai me questionar de algo que eu disse e não cumpri. Então, esses amigos vão me ajudando a ter uma ideia de quem eu sou. Por isso, o namoro cedo, ele compromete a formação da identidade pessoal. Vocês estão entendendo? Agora, vou dar um exemplo bíblico. Possivelmente Maria, mãe de Jesus, tinha 15 anos, quando o anjo apareceu para ela. O problema é que naquela época vivia-se menos e entrava-se na vida profissional mais cedo. Que idade vocês acham que Maria já tirava água do poço? Então ela já entrou na responsabilidade profissional dela mais cedo. Que idade se parava de estudar naquela época? 12. Já tinha-se a vida profissional mais encaminhada. Os irmãos estão entendendo? E aí tem um princípio só que a Bíblia coloca. Não pode ser em julgo desigual. Segundo aos Coríntios, abram lá. Nós estamos terminando. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, o único critério que a Bíblia estabelece é que não pode ser em julgo desigual. O que é julgo desigual? Não é alguém que frequenta a reunião, não é alguém que é crente, é alguém que ama a Deus do mesmo jeito que você ama a Deus. Se o teu namorado amar a Deus, se a tua namorada amar a Deus, não tem o que vocês não vão resolver. Mas se não amar a Deus, vocês vão ter problemas. Porque um relacionamento a 2 implica em mudança. Amém? Tem um item que vai ficar para depois. Eu queria falar sobre roupa. Tá? Mas aí a gente vê isso depois. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos. Ajuda-nos a não entrar nos conceitos do mundo e a não tomarmos a forma do mundo. Mas através dos teus princípios renova o nosso entendimento, para que nós possamos ser santo, para que nós possamos ser teu. Senhor, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos nisso. Senhor, visita-nos com o teu Espírito e enche-nos do teu Espírito. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.